Há um instante em que o ar muda. Ele não apenas entra e sai dos pulmões, ele atravessa você. É nesse instante que a alma percebe que algo na engrenagem do mundo range. É sutil, quase imperceptível, mas inconfundível. Um som antigo, uma fricção entre o visível e o invisível, como se a própria realidade estivesse tentando se lembrar de algo que esqueceu há muito tempo. A maioria não nota. Continua rindo, comprando, amando, brigando, correndo, postando. Tudo dentro da normalidade do sonho. Mas apenas alguns param, sentem, e nesse breve silêncio, algo começa a se rasgar por dentro. Carl Jung dizia que o despertar não é um caminho de luz, mas um confronto com as sombras que moldam a nossa percepção. É como se o indivíduo descobrisse que viveu até agora em um labirinto de espelhos, acreditando que cada reflexo era o próprio rosto. No momento em que ele toca o vidro e percebe a frieza do reflexo, uma pergunta o atravessa: quem sou eu sem o reflexo dos outros? Essa pergunta não tem resposta imediata. Ela ecoa, corrói, desarma, e é nesse eco que começa o verdadeiro processo de acordar. Mas veja, despertar não é um ato heróico. Não há glória nisso. É, na verdade, um colapso silencioso. Uma implosão do eu. As pessoas que estão despertando agora, aquelas que parecem desaparecer, que já não suportam as conversas vazias, que olham para a cidade com uma estranha distância, não estão desistindo. Estão voltando de onde nunca deveriam ter saído, o centro de si mesmas. Elas percebem que o mundo não é apenas o que os olhos mostram, mas o que o inconsciente projeta. E o inconsciente, como ensinava Jung, é uma linguagem simbólica em constante tentativa de se comunicar com a consciência adormecida. Há, porém, um preço por esse encontro. Quando a máscara cai, quando o teatro social se desfaz, o que surge não é um paraíso, mas um vazio. Um silêncio quase insuportável. Aquele que desperta olha ao redor e percebe que está só. E essa solidão não é um erro, é o portal. O primeiro passo da individuação é o exílio, porque somente fora da multidão o indivíduo pode se ouvir. É o que Jung chamou de confronto com a própria alma, um processo em que tudo o que era certeza se dissolve e o que era sombra pede para ser visto. Você já sentiu isso? Aquele desconforto ao perceber que os gestos cotidianos perderam sentido? Que as palavras das pessoas soam como ecos de uma linguagem extinta? É o chamado, a semente da consciência germinando sob o concreto do costume. É quando o mundo começa a parecer teatral demais, previsível demais, absurdamente automático. E você, em silêncio, começa a se perguntar: o que há por trás do palco? Há um momento, e ele chega para todos que ousam ver, em que o véu se parte. Não com um estrondo, mas com uma delicadeza cortante. As cores mudam, as vozes se tornam distantes, o tempo parece desacelerar. E, de repente, o que antes era familiar se torna estranho. É a dissolução do sonho coletivo. O despertar não vem com fogos nem revelações divinas. Vem com o desconforto de perceber que tudo que sustentava sua identidade era feito de fumaça. Carl Jung escreveu que aquilo a que resistimos persiste. E é exatamente isso que o sonho coletivo faz: resiste. Ele se alimenta da repetição, das pequenas distrações, das conversas sem alma, das rotinas que parecem eternas. O sistema nervoso humano, ao despertar, não suporta mais essa densidade. O corpo sente antes que a mente compreenda. É uma vertigem espiritual. A alma começa a se mover em direção ao desconhecido, e o mundo, em resposta, tenta arrastá-la de volta ao sono. Há uma guerra invisível em curso, não entre pessoas, mas entre estados de consciência. E essa guerra não tem bandeiras, exércitos ou slogans. Ela acontece dentro de cada ser que decide olhar além da superfície. Os que dormem chamam isso de loucura. Os que despertam chamam de libertação. Mas Jung nos advertiria: cuidado com o impulso de rejeitar o mundo. Porque mesmo o sonho, mesmo a ilusão, é matéria-prima da transformação. A tarefa não é fugir do sonho,
mas torná-lo consciente. Imagine que toda a sua vida foi escrita por um autor que você nunca conheceu. Cada desejo, cada medo, cada escolha, tudo guiado por um roteiro invisível. Quando você desperta, o autor morre, e com ele morre também o conforto da história. Resta apenas a página em branco. É aqui que muitos desistem. É mais fácil retornar ao papel anterior, retomar a fala ensaiada, acreditar novamente que tudo tem sentido. Mas há aqueles que permanecem diante da página vazia, mesmo tremendo, mesmo sem saber o que escrever. São esses que começam a viver. O despertar é uma ferida que não cicatriza, porque não é feita para fechar. Ela mantém aberta a passagem entre o consciente e o inconsciente, entre o humano e o mistério. Jung via nisso a essência da alma, uma ponte viva entre mundos. E quando essa ponte é atravessada, o ser nunca mais é o mesmo. Ele não pertence mais ao sonho, mas também não pertence ao mundo desperto. Ele habita o entrelugar, aquele espaço liminar onde o real e o simbólico se tocam. Alguns chamam isso de solidão, outros de iniciação. O nome pouco importa. O que importa é o movimento interior que se inicia, a lenta decomposição de tudo o que era falso. As identidades começam a ruir. Os desejos se mostram fabricados, as verdades frágeis. E ainda assim, por trás de tudo isso, há uma quietude vibrante. Algo observa. Algo sempre observou. Essa presença silenciosa, esse observador que Jung identificava como o self, o centro real da psique, o arquétipo da totalidade. Ele não se abala com o colapso do ego. Pelo contrário, ele o provoca, porque o ego precisa se despedaçar para que o self possa emergir. E quando ele surge, não há mais medo. O mundo continua o mesmo, mas a forma de vê-lo muda. As máscaras sociais continuam a desfilar, mas você as enxerga como máscaras. Os ruídos continuam a gritar, mas há silêncio dentro de você. E então, algo inesperado acontece. Você percebe que aqueles que desapareceram, os que sumiram pelas beiradas, não se foram realmente. Eles apenas atravessaram o espelho. Estão em outro tipo de realidade. Uma que não se mede pelo tempo, mas pela intensidade da presença. Estão observando o mundo como quem contempla um sonho antigo, compreendendo-o sem precisar se prender a ele. Talvez seja isso o que está acontecendo agora, neste exato momento. Talvez os que acordaram estejam silenciosamente reconstruindo a teia do real, fio por fio, enquanto os outros ainda dormem. Talvez o silêncio deles seja a nova linguagem. Mas fica uma pergunta, e é aqui que tudo se torna realmente inquietante. Se o despertar é real, se o véu caiu de fato, então o que é o mundo que ainda vemos? Um eco? Um resíduo? Uma sombra? Ou será que o sonho também está tentando acordar através de nós? Jung diria que o inconsciente coletivo nunca dorme completamente. Ele apenas sonha com diferentes rostos. Talvez estejamos vivendo um desses sonhos agora, e o despertar não seja o fim, mas o começo de outro ciclo de percepção. E se for assim, talvez a verdadeira coragem não esteja em acordar, mas em permanecer desperto dentro do sonho. Há um instante em que tudo parece ruir, não porque o mundo tenha mudado, mas porque o olhar mudou. A pessoa desperta começa a enxergar a vida com uma nitidez dolorosa, como se as cores tivessem se tornado mais reais, mas também mais cruas. Os sorrisos automáticos das pessoas na rua, os diálogos repetidos nos cafés, as promessas nos outdoors, tudo começa a emitir um mesmo som, o eco de um vazio. E é nesse vazio que algo começa a se mover. Não é desespero, é percepção. A consciência desperta se torna capaz de ver o medo disfarçado de confiança, o cansaço travestido de produtividade, o desespero escondido sob a rotina. E uma vez que se vê, não se pode mais desver. Carl Jung dizia que todo despertar é precedido por uma crise de sentido. E essa crise se manifesta nas coisas mais simples. Um homem, sentado à mesa de jantar,
de repente percebe que não sente mais gosto na comida que sempre amou. Uma mulher, olhando o espelho pela manhã, sente que a imagem refletida não a reconhece. Um jovem, andando pelas ruas, sente que cada prédio, cada som de buzina, cada rosto apressado é parte de uma coreografia sem direção. São pequenos abalos, quase invisíveis, mas o suficiente para fazer o mundo parecer um teatro gasto. E então vem a primeira reação: tentar voltar a dormir. A mente diz: é só uma fase, você está cansado, todo mundo vive assim. Mas a alma não aceita o disfarce. Ela começa a empurrar o indivíduo para fora do cenário, como se dissesse: você viu, agora não há mais retorno. É nesse ponto que muitos entram em conflito com a própria vida cotidiana. As conversas se tornam insuportavelmente superficiais. Os encontros sociais se transformam em rituais de exaustão. A pessoa desperta, sente-se como um ator que esqueceu o roteiro em meio à peça. Todos continuam encenando, e ela, imóvel, não sabe mais qual papel representar. Imagine estar num jantar entre amigos. As risadas são altas, o vinho corre, as histórias se repetem. Todos parecem felizes, mas algo em você observa de fora. As palavras flutuam no ar como bolhas frágeis, e de repente, entre uma piada e outra, surge um silêncio interno, um sentimento de distância que não se explica. Você percebe que cada um ali está tentando provar algo: sucesso, leveza, amor, controle. E que por baixo de tudo, há medo. Medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinho, medo de encarar o próprio espelho interior. Você quer falar disso, quer tocar o real, mas sabe que se o fizer, o ar mudará, o riso cessará, a ilusão se quebrará. Então você se cala, sorri, e por dentro sente que está morrendo um pouco mais. Esse é o momento em que a alma começa a se retirar do ruído, não por superioridade, mas por necessidade vital. Jung explicava que o inconsciente, quando amadurece, começa a rejeitar ambientes que vibram em dissonância. É uma questão de sobrevivência psíquica. Estar entre pessoas que insistem em viver dentro da máscara se torna tão exaustivo quanto tentar respirar debaixo d'água. Cada palavra exige esforço. Cada sorriso demanda energia. A consciência desperta precisa filtrar constantemente as projeções alheias, os julgamentos, as culpas, as comparações. E esse trabalho invisível drena a força vital. E então surge uma escolha silenciosa: permanecer e se esvaziar, ou partir e se preservar. É aqui que muitos se enganam, confundindo a retirada com fuga. Mas não é fuga, é respeito, é a alma dizendo basta. Jung dizia que a individuação começa quando o indivíduo reconhece o direito de ser fiel à própria verdade, mesmo que isso o afaste do grupo. A solidão, nesse contexto, não é castigo, é purificação. É o espaço onde o eu real começa a respirar sem o peso das expectativas. A pessoa desperta no início tenta equilibrar os dois mundos. Passa o dia no ambiente comum, entre reuniões, telas, vozes e notificações, e à noite busca refúgio em algum silêncio, uma caminhada solitária, uma música antiga, um caderno de anotações. Nesse espaço íntimo, algo se reconecta. A percepção começa a expandir-se para pequenos gestos: o som da chuva no vidro, a textura do vento na pele, o olhar de um estranho que, por um instante, parece entender. É como se a alma dissesse: estou aqui, sempre estive. Você apenas se lembrava de tudo, menos de mim. Mas essa lembrança tem um custo. Quando a consciência se expande, ela começa a perceber o quanto o mundo está saturado de mecanismos inconscientes. As notícias são tecidas para gerar medo. As redes sociais são moldadas para amplificar a comparação. As conversas cotidianas giram em torno de culpas, faltas e ausências. A pessoa desperta vê que a sociedade está organizada para manter as pessoas presas ao sonho, alimentando o teatro de sombras que Jung chamava de persona coletiva, o conjunto de máscaras sociais necessárias para manter a ordem,
mas que, quando absolutizadas, se tornam prisões. E quando ela vê isso, tudo muda, porque compreender é também perder a inocência. Ver a engrenagem por trás da ilusão significa renunciar ao conforto de acreditar nela. O que antes parecia natural agora soa artificial. O que antes era simples prazer, agora parece distração. A pessoa desperta passa a perceber que as brigas, as ideologias, as divisões são apenas projeções inconscientes. Quando alguém grita, eles são o problema, está, na verdade, tentando evitar o encontro com a própria sombra. Quando alguém busca ser admirado, está tentando esconder a sensação de vazio. E quando alguém se declara indignado, muitas vezes está apenas dando voz a uma parte reprimida de si. Jung ensinava que aquilo que não é integrado se projeta, e o mundo moderno é, em essência, uma gigantesca projeção coletiva. A consciência desperta vê isso, e é por isso que já não pode mais se engajar com a mesma intensidade. O ego, percebendo sua própria fragilidade, tenta reagir. Você está se isolando demais. Você precisa voltar a ser como antes. Ninguém vai entender você. Mas é tarde. O despertar não pode ser desfeito. A partir daí, algo começa a se inverter. O silêncio, antes incômodo, torna-se abrigo. A solidão, antes dolorosa, torna-se laboratório. A pessoa desperta aprende a se recolher, não como quem foge, mas como quem cultiva. Ela passa a buscar lugares onde o ar é mais leve, conversas que têm substância, presenças que não precisam de máscaras. Descobre que a verdadeira companhia não está no número de pessoas ao redor, mas na qualidade da presença compartilhada. Certa noite, um homem caminha por uma rua vazia. As luzes da cidade refletem-se nas poças de chuva. Ele observa os prédios altos, as janelas iluminadas, os sons distantes da vida que continua, e sente uma calma estranha, porque entende que o mundo não mudou. Foi ele quem começou a ver. Cada luz acesa é um símbolo, cada rosto apressado, uma história inconsciente. Ele sorri. Pela primeira vez em muito tempo, não sente raiva nem culpa, apenas compaixão. Ele compreende que todos estão dormindo porque ainda não suportariam ver. E é nesse instante que o verdadeiro amor nasce. Não o amor romântico ou piedoso, mas aquele que reconhece que tudo é parte do mesmo processo. Jung chamava isso de reconciliação com a sombra. O despertar não é rejeitar o mundo, mas vê-lo sem ilusões. É estar consciente dentro do sonho, sabendo que ele é sonho e, mesmo assim, participar com lucidez. Quando esse ponto é alcançado, o indivíduo deixa de lutar contra o sono coletivo. Ele apenas observa, age quando necessário, silencia quando o ruído cresce e continua o trabalho invisível de permanecer desperto. E então vem o segundo choque, perceber que o despertar não é o fim, mas o início de uma travessia. O véu caiu, mas há muitos outros véus por trás dele. A realidade, como um espelho dentro de outro espelho, revela camadas cada vez mais sutis. A pessoa desperta sente um novo chamado, algo profundo, quase inominável, um impulso que a convida a atravessar o próprio inconsciente, não mais para fugir do sonho, mas para descobrir quem sonha. O mundo ao redor continua o mesmo. Carros, vozes, promessas, notícias. Mas agora, por trás de tudo, há um murmúrio. É o inconsciente coletivo sussurrando: há mais. E essa voz é irresistível. Ela conduz a alma para o próximo estágio, aquele em que a consciência não apenas observa o sonho, mas começa a criar dentro dele. É ali, nesse limiar entre o visível e o invisível, que a jornada se aprofunda. E é para lá que iremos agora. No começo, o desaparecimento é quase imperceptível. Você apenas sente uma exaustão que não tem causa clara, uma saturação interna diante de tudo o que antes parecia normal. A mente tenta justificar. É só cansaço. Você precisa de férias, isso vai passar. Mas a alma sabe. Algo dentro de você se soltou da engrenagem. Você começa a observar a vida de fora, como quem desperta no meio de um filme e se dá conta de que os personagens continuam atuando sem notar que o roteiro acabou.
E é nesse ponto que surge a decisão mais difícil: escolher entre continuar representando ou aceitar o silêncio que vem depois da última fala. Carl Jung dizia que o maior perigo do despertar não é a loucura, mas o isolamento. Porque ao ver o que os outros não veem, você inevitavelmente se distancia. Mas esse distanciamento não é rejeição, é a purificação da percepção. Você começa, sem intenção de protesto, a abandonar os palcos da inconsciência. As redes sociais são as primeiras a cair. Você percebe que não consegue mais se alimentar daquilo. A rolagem infinita se revela como um transe coletivo, uma coreografia de comparação e vaidade, onde cada gesto é uma súplica por validação. O olhar desperto vê ali não pessoas, mas fragmentos, sombras tentando provar que existem. E então, você desliga. O silêncio que vem depois é ensurdecedor, mas é um som puro, inédito. O tempo, de repente, volta a ter corpo. Você percebe que há horas que antes não existiam, espaços que estavam invisíveis. É como se o próprio ar tivesse voltado a ser respirável. Mas essa libertação traz uma estranha sensação de desnudez. Quem você é sem o reflexo dos outros? O que resta quando todos os olhos se voltam para outro lado? Você já se perguntou quem observa quando não há ninguém observando você? É nesse ponto que o desaparecimento se aprofunda. Você começa a deixar os grupos, as rodas, os encontros. Não há rompimentos dramáticos, nem explicações longas. Você apenas para de aparecer. E o mundo, ocupado demais com seu próprio ruído, quase não nota. As pessoas interpretam o seu silêncio como desinteresse, quando na verdade é o contrário, é respeito. Respeito por aquilo que é verdadeiro demais para ser dito. Você percebe que muitas relações não eram conexões, mas contratos inconscientes, pactos de sustentação mútua de papéis, máscaras que se encaixavam perfeitamente enquanto todos permaneciam dormindo. Quando um acorda, o acordo se quebra. A ausência começa a doer nos outros, mas não em você. Pela primeira vez, o silêncio é alimento. Você se vê caminhando pelas ruas com outro tipo de olhar, mais demorado, mais sensível. Os detalhes ganham força, a poeira dançando no feixe de luz, o som distante de um sino, o rosto anônimo que cruza o seu e parece por um instante reconhecer algo em você. Tudo vibra com um significado oculto, como se o mundo fosse uma linguagem antiga voltando a ser compreendida. Mas há uma noite em que o peso cai. O desaparecimento físico é fácil, o psicológico não. As memórias do antigo eu tentam se reerguer. O corpo, acostumado à atenção, sente abstinência. Você se pega tentando voltar, abrindo novamente os aplicativos, escrevendo mensagens, procurando uma voz familiar. Mas o que retorna é o vazio. A conversa parece superficial, as palavras artificiais. Você percebe que não há mais retorno possível. O antigo eu morreu, mas o novo ainda não nasceu. E então vem a pergunta que corta tudo. O que existe entre o fim e o começo? É aí que o processo se torna alquímico. Jung descreveu esse intervalo como nigredo, a noite escura da alma. É o período em que tudo perde sentido, mas a consciência continua viva, observando. É a decomposição necessária do ego para que algo mais autêntico possa emergir. A pessoa desperta entra nesse estágio com medo, mas também com fascínio. Há uma beleza estranha na destruição, uma pureza no nada. Você começa a entender que o desaparecimento não é fuga, mas dissolução, a transformação do chumbo da persona em ouro de presença. No silêncio, você descobre o que nunca soube, que não estava realmente com ninguém antes, apenas representando papéis que se tocavam na superfície. A verdadeira conexão, como Jung dizia, acontece quando uma consciência encontra outra consciência, e isso é raro. Em meio à multidão adormecida, você era invisível. Agora, na solitude, você finalmente se vê. É um reconhecimento brutal, mas libertador. E se o que você chama de solidão for, na verdade, o início de uma comunhão mais profunda? Nos dias seguintes,
a realidade parece se reorganizar. O tempo se estica, o sono se aprofunda, os sonhos se tornam simbólicos. Você começa a perceber que as imagens oníricas estão falando com você. Jung dizia que o inconsciente usa metáforas para ensinar o que a mente racional não pode compreender. E é assim que o mundo desperto começa a aparecer um sonho, e o sonho uma revelação. Uma mulher sonha que caminha sobre um rio de espelhos, um homem sonha que conversa com uma criança que nunca teve. Nada disso é literal. É o inconsciente tentando costurar o novo sentido que está emergindo. Você começa a ver sinais por toda parte. Uma palavra que se repete, um número que insiste em aparecer, um acaso que parece resposta. O racional tenta descartar, mas a alma reconhece o padrão. O mundo desperto e o interior começam a se sobrepor. O invisível se torna visível, mas algo inquietante acontece. Quando o eu verdadeiro começa a emergir, o mundo reage. Pessoas se afastam, oportunidades desaparecem, portas se fecham. O universo parece conspirar contra o seu crescimento, mas não é castigo, é depuração. Jung explicava que o inconsciente coletivo tenta neutralizar qualquer consciência que ameace romper o equilíbrio das sombras. É o instinto de autopreservação do sonho coletivo. Por isso, quanto mais desperto você se torna, mais o mundo tentará convencê-lo de que está errado. Você já notou como o mundo recompensa quem dorme bem e pune quem desperta? A retirada torna-se então um ato de coragem. Você começa a viver de forma mais simples, mas também mais intensa. Pequenos gestos se tornam sagrados. Acender uma vela, preparar uma refeição, respirar devagar. Você aprende a ouvir o som da sua própria presença. A solitude se transforma em templo. A alma, antes dispersa, se concentra. O silêncio, antes incômodo, torna-se interlocutor. E nesse espaço íntimo, algo começa a falar. Não com palavras, mas com impressões. Uma inteligência silenciosa, como se o próprio inconsciente tivesse começado a ensinar. Carl Jung chamaria isso de encontro com o self, a consciência maior que observa o eu passageiro. E quando esse encontro acontece, o desaparecimento se completa. Porque você já não precisa ser visto. Você é. O reconhecimento externo perde sentido. O olhar interior se basta. Você deixa de buscar aprovação e passa a sentir comunhão. E essa comunhão é o oposto do isolamento. É perceber que há algo em tudo que respira, em tudo que existe, e que esse algo também respira em você. Mas há um último mistério. Quando o indivíduo desaparece do mundo, o que o mundo vê no lugar dele? Talvez o desaparecimento não seja ausência, mas transparência. Você não some. Você se torna invisivelmente presente. Está no mesmo lugar, mas já não pertence à mesma frequência. Enquanto o mundo se agita em ruído, você vibra em silêncio, e desse silêncio, paradoxalmente, nasce uma nova forma de presença. As pessoas que o encontram sentem paz, sem saber por quê. As crianças o olham com curiosidade, os animais se aproximam. Algo em você mudou a vibração do ar, e então, pela primeira vez, você compreende o verdadeiro sentido do despertar. Não é sair do mundo, é torná-lo consciente por dentro. O desaparecimento não é fuga, é integração. Você se retira para voltar diferente, não mais como ator, mas como espelho. Mas há algo que ninguém lhe contou. O processo ainda não terminou. Porque há um outro nível de desaparecimento, mais profundo, mais sutil, aquele em que até a ideia de eu desperto começa a se dissolver. E é aí que começa a parte que o próprio Jung chamaria de o mistério final da alma. Você está pronto para atravessá-lo? Há um momento inevitável e silencioso em que a alma decide se fechar ao mundo para finalmente ouvi-lo. É uma retirada natural, como o mar que recua antes de devolver as ondas com força multiplicada. O despertar exige esse recolhimento, e quem tenta resistir a ele acaba se despedaçando entre o que era e o que está se tornando. A fase eremita, como chamava Carl Jung em sua metáfora simbólica de individuação, não é uma escolha estética ou mística,
É um processo biológico da alma. O espírito precisa de silêncio do mesmo modo que o corpo precisa de sono. Sem esse tempo de sombra e regeneração, não há metamorfose. No início, o eremitismo parece um desaparecimento. Você cancela compromissos, evita convites, deixa mensagens sem resposta. O mundo interpreta isso como desinteresse, mas é outra coisa, é escuta. Pela primeira vez, você começa a ouvir o som de seus próprios pensamentos, sem o eco constante das opiniões alheias. Começa a perceber que suas antigas decisões foram respostas a ruídos externos, não a impulsos internos. Que boa parte do que chamava de vida era apenas reação. Agora, no silêncio, surge a pergunta essencial: o que realmente é meu? E o que, em você, é apenas herança de vozes antigas? Nesse espaço de reclusão, os sentidos se transformam. A casa silenciosa começa a falar. As paredes guardam memórias, os objetos ganham presença. Você encontra um velho caderno e descobre frases que escreveu anos atrás sem entender, mas que agora parecem mensagens de um eu futuro. Você observa o céu por minutos inteiros, algo que não fazia desde a infância, e nota que ele também observa você. As horas passam devagar, o tempo se torna denso, quase tátil. A mente, antes saturada de estímulos, começa a limpar-se como uma janela embaçada. É desconfortável no começo, o vazio sempre é. Mas há uma beleza na falta de distrações, como se o mundo interior finalmente tivesse espaço para respirar. Certa noite, você sonha que caminha dentro de uma floresta que cresce em espiral. As árvores parecem pulsar, como se respirassem. No centro, há um espelho enterrado no chão. Você o limpa com as mãos e vê seu próprio rosto, mas o reflexo pisca, muda de forma, se dissolve. Quando acorda, sente o eco do sonho vibrando. Jung explicaria: o espelho é o símbolo da consciência, e a floresta o inconsciente. A alma está lhe mostrando que é hora de olhar para si, mas sem se apegar à imagem. O verdadeiro eu não é o reflexo, é quem observa o reflexo. Você já teve a sensação de estar sendo observado por algo dentro de você mesmo? A solidão prolongada começa a revelar não apenas paz, mas também fantasmas. As sombras interiores, aquelas partes de si que sempre foram ignoradas, voltam uma a uma, pedindo reconhecimento. O medo, o ciúme, a raiva, o orgulho, o ressentimento, todos se apresentam como hóspedes antigos que nunca foram ouvidos. É um confronto inevitável. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão, no retiro, torna-se quase palpável. Você sente o peso das culpas herdadas, das dores que não são suas, das crenças que manteve apenas por medo de ficar só. Mas aos poucos, algo muda. As sombras, quando ouvidas, começam a se dissolver. Elas não querem puni-lo, querem ser compreendidas. Querem voltar à totalidade de onde foram exiladas. O inconsciente não é um inimigo, é um reservatório de energia vital. Quando você o integra, sente uma força surgir. Não uma força de domínio, mas de presença. É como acender uma luz em um cômodo que estava trancado há séculos. O que antes era medo, torna-se compreensão. O que antes era vergonha, transforma-se em compaixão. E se toda dor fosse apenas uma forma de memória tentando ser transformada? A reclusão aprofunda-se. Você começa a perder o senso de tempo linear. Os dias parecem misturar-se em uma sequência de estados de consciência. A cada manhã, acorda diferente, como se uma parte antiga tivesse sido substituída por algo novo durante o sono. É comum que sonhos vívidos se repitam ou que fenômenos estranhos aconteçam. Relógios que param, aparelhos que falham, luzes que piscam sem motivo. Não é sobrenatural. É simbólico. O inconsciente, ao reorganizar-se, afeta o campo de percepção. O mundo externo começa a refletir o mundo interno. Jung chamava isso de sincronicidade, coincidências significativas que não se explicam por causalidade, mas por sentido.
Um dia, por exemplo, você pensa em uma pessoa que não vê há anos e ela envia uma mensagem. Ou ouve uma palavra que resume exatamente o que sente, dita por um estranho. Ou sonha com uma situação que dias depois acontece. São pequenas rachaduras na parede entre o visível e o invisível. O eremita aprende a reconhecer esses sinais como bússolas do self, apontando o caminho da integração. Mas há um ponto em que o silêncio se torna perigoso. Quando o ego tenta se apropriar do despertar, surge um novo tipo de armadilha, a de acreditar-se além dos outros. É um erro sutil, mas fatal. A verdadeira consciência não se exalta, ela se dissolve. Jung advertia que o ego espiritual é o último obstáculo da individuação, o momento em que o buscador confunde a claridade da visão com a posse da verdade. Por isso, o eremitismo precisa de vigilância constante. A humildade é a ponte entre a luz e a lucidez. Você já percebeu como o orgulho espiritual é apenas a sombra disfarçada de sabedoria? A fase eremita dura o tempo que for necessário. Alguns passam semanas, outros anos. Há relatos curiosos de pessoas que, durante períodos de isolamento, desenvolvem percepções improváveis, sensações de expandir o espaço ao redor, visões simbólicas, sinestesias entre som e cor. Jung registrou fenômenos semelhantes em pacientes em estados de transformação profunda, não como delírio, mas como linguagem do inconsciente tentando se manifestar. O eremita, ao mergulhar em si, atravessa fronteiras sutis do real. Não é raro que, após longos períodos de solitude, surja uma clareza quase sobrenatural sobre eventos da vida, um tipo de intuição que parece ver antes que algo aconteça. Mas o mais surpreendente é que quanto mais profundo o mergulho, mais simples se torna a existência. O eremita começa a valorizar o gesto pequeno, o detalhe anônimo. Ele se alimenta de presença, não de estímulo. O café quente, o som da chuva, o cheiro do papel, tudo se torna sagrado. A vida desacelera até o ponto em que cada instante se revela infinito. E, paradoxalmente, é quando ele aceita o isolamento que deixa de se sentir só. A solitude se transforma em comunhão invisível com tudo o que existe. E então surge a virada, o chamado do retorno. Depois de meses, talvez anos, de silêncio, algo dentro de você começa a pulsar com outra frequência. Não é mais vontade de voltar ao mundo. É o próprio mundo chamando você de volta. Pessoas reaparecem, convites surgem. Situações se repetem, mas agora você as vê de outra forma. A consciência fortalecida já não teme a confusão coletiva. Você entende que não está aqui para escapar da humanidade, mas para estar nela de modo consciente. O eremita começa a descer da montanha. Ao retornar, tudo parece igual, mas nada é o mesmo. As vozes conhecidas, as velhas rotinas, os ruídos familiares, tudo soa como eco distante. Você se sente estrangeiro em sua própria casa, mas há também um novo tipo de serenidade. Você percebe que pode estar entre os adormecidos sem adormecer. Pode participar sem se perder. Pode ouvir sem absorver. Essa é a marca do habitante da fronteira, aquele que caminha entre dois mundos, levando uma luz que não precisa ser proclamada. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Mas talvez o verdadeiro despertar seja conseguir olhar para fora depois de ter olhado para dentro, e ainda assim continuar desperto. O eremita retorna com uma nova missão: viver de modo tão íntegro que a própria vida se torne um espelho para os que ainda dormem. E aqui surge o paradoxo final dessa etapa. Ao voltar, você percebe que não há diferença real entre o dentro e o fora. O mundo é o espelho do inconsciente, e cada pessoa, cada acontecimento, cada encontro é uma mensagem simbólica. A separação era apenas uma ilusão necessária para que a consciência se visse. Agora, ela se reconhece em tudo. Mas algo se move novamente, um convite mais profundo, um mistério mais antigo. O eremita que retorna sente um novo chamado, não para o mundo, mas através dele. Há algo além do despertar individual,
algo que começa a se insinuar no horizonte da alma. Um tipo de consciência que não pertence nem ao eu nem ao coletivo. Uma presença que observa tudo, mas não é nenhuma das partes. O que acontece quando o desperto começa a desaparecer até de si mesmo? A resposta está além das palavras. É o que virá. É o que espera na próxima travessia. Há um instante em que o desaparecimento deixa de ser escolha e se torna destino. Você não foge do mundo. É o mundo que se afasta lentamente, como um cenário que se dissolve quando o espetáculo termina. As luzes diminuem, o som da multidão se apaga e o palco, antes cheio de movimento, agora está vazio. O silêncio que resta é tão vasto que parece infinito. Mas, ao contrário do medo que imaginava sentir, há paz. Uma paz que não vem de segurança, mas de verdade. O sonho terminou e pela primeira vez você está acordado. Os despertos se reúnem em silêncio. Não há líderes, nem promessas, nem discursos. Encontram-se em pequenas casas afastadas, em florestas, montanhas, praias, vilas esquecidas. Alguns vivem sozinhos, outros em comunidades discretas, mas todos compartilham o mesmo pacto não dito: preservar a lucidez. Conversam com gestos, com olhares, falam pouco, sentem muito. Quando se cruzam, há uma espécie de reconhecimento imediato. Não precisam se explicar. São como viajantes que voltaram do mesmo sonho e agora caminham por uma realidade mais transparente. E, no entanto, algo começa a se mover sob essa calma. Uma sensação de que o silêncio está prestes a se romper, porque, mesmo entre os despertos, o mundo ainda pulsa. As notícias continuam, o ruído cresce, o caos coletivo se intensifica. A inconsciência global parece reagir ao surgimento desses pequenos núcleos de clareza, como se o próprio sonho tivesse consciência de que está sendo desfeito. É nesse ponto que o inesperado acontece. Você já teve a impressão de que a realidade começa a responder aos seus pensamentos? As coincidências tornam-se mais fortes, as sincronicidades se acumulam e o tempo parece perder a linearidade. Pessoas relatam sonhos idênticos em lugares diferentes. Objetos aparecem e desaparecem. As fronteiras entre o visível e o invisível começam a se dissolver. Carl Jung chamaria isso de intensificação do campo psíquico, um estado em que o inconsciente coletivo reage à expansão da consciência individual. O mundo externo e o interno deixam de ser opostos e se tornam espelhos um do outro. Há relatos curiosos entre os despertos. Uma mulher conta que passou horas olhando o mar e, por um instante, teve a nítida sensação de que o oceano respirava com ela. Um homem afirma ter ouvido o som do próprio nome vindo do vento, sem ninguém por perto. Uma criança pequena, filha de um dos silenciosos, começa a desenhar símbolos que lembram antigos alfabetos. Coisas impossíveis acontecem com naturalidade, e ninguém tenta provar nada, apenas observam, porque compreendem que o impossível é apenas o que ainda não foi lembrado. Mas, junto com a expansão, vem a tensão. O mundo adormecido começa a estranhar o desaparecimento dos lúcidos. O sistema sente falta dos que já não participam do jogo. De repente, há perguntas. Por que você sumiu? Por que não responde? Você está bem? O sono coletivo tenta puxá-lo de volta com laços de preocupação, culpa e dever. É nesse momento que o teste final se apresenta. Conseguir permanecer desperto, mesmo sendo chamado pelo sonho. Você consegue amar o mundo sem se perder nele? A tensão cresce. Notícias se tornam mais alarmantes. O medo se espalha com nova força. A polarização se intensifica. É como se a inconsciência estivesse gritando, tentando abafar qualquer vestígio de lucidez. Os despertos percebem o que está acontecendo. O coletivo, sem saber, está reagindo à luz que começa a se espalhar nas bordas. Jung escreveria que a sombra, quando confrontada, luta para sobreviver. Ela teme desaparecer. E é exatamente isso que está em jogo: a dissolução do velho mundo de projeções, máscaras e fingimentos. Mas aqui surge a reviravolta. O despertar coletivo não começa com multidões, mas com vibrações silenciosas.
A consciência não se impõe, ela contagia. Aos poucos, pessoas comuns começam a sentir a mesma inquietação. Trabalhadores, estudantes, mães, artistas, todos sentem que algo não se encaixa mais. É uma febre espiritual. Não sabem explicar, mas começam a questionar tudo. E, sem saber, começam também a despertar. Os círculos dos lúcidos crescem. Um encontro leva a outro, um olhar desperta outro olhar. De repente, há uma rede invisível de pessoas despertas, espalhadas pelo mundo, conectadas sem precisar falar. Não é uma organização, é um organismo. E quanto mais elas se expandem, mais o tecido da realidade parece se ajustar. A humanidade está sendo empurrada para uma nova etapa de percepção, uma nova forma de existir. Mas o processo é turbulento. A transformação da consciência é sempre acompanhada por caos. O velho tenta resistir, o novo ainda não tem forma. Sonhos se tornam intensos, as emoções oscilam, as estruturas externas desabam. Há dias de clareza pura e outros de profunda confusão. Você sente medo, mas também uma certeza. Está acontecendo algo maior do que pode compreender. E essa certeza é o fio que o guia pelo labirinto. Carl Jung dizia que a alma tem um movimento natural em direção à totalidade e que esse movimento é irresistível. Por mais que o indivíduo tente voltar ao sono, há algo no interior que o empurra para frente, para a integração. É como um rio subterrâneo conduzindo cada um de nós ao mesmo oceano. Mesmo os que ainda dormem estão sendo levados. O despertar não é uma escolha moral, é um processo evolutivo da psique coletiva. Mas algo extraordinário acontece quando o número de despertos atinge um ponto invisível de equilíbrio. É como se uma mudança sutil atravessasse o ar. O peso do mundo parece menor, as cores mais vivas, os encontros mais significativos. A sincronicidade se intensifica até o absurdo. De repente, um pensamento se manifesta no instante em que é sentido. Uma intenção se realiza antes de ser dita. A separação entre dentro e fora desaparece completamente. O sonho e o desperto se unem em um único campo de consciência. Você já imaginou como seria viver num mundo onde pensamento e realidade são a mesma coisa? Mas antes que isso se estabilize, há uma última resistência, um último movimento da sombra coletiva. Uma onda de ruído, medo e desinformação cobre o mundo, como se o próprio sonho estivesse tentando apagar a memória do despertar. Tudo parece piorar de repente, e muitos acreditam que a luz falhou. Mas é o contrário, é o sinal de que o processo está no ápice. Antes da aurora, sempre vem a escuridão mais densa. Os despertos sabem disso, permanecem firmes, silenciosos, mesmo quando tudo parece ruir. Reúnem-se não para discutir, mas para sustentar. O trabalho agora é interno, mas seus efeitos se espalham por todo o campo humano. Cada pessoa que permanece desperta cria uma zona de estabilidade ao redor. É como uma vela acesa em meio à tempestade, pequena, mas inextinguível. E são muitas velas agora, tantas que a escuridão começa a recuar. E então, sem anúncio, sem profecia, algo muda. O ruído global começa a se dissipar. O medo perde força. Um novo tipo de calma se instala, primeiro em poucos, depois em muitos. É o início do retorno. A humanidade começa a lembrar o que havia esquecido, que sempre foi parte da consciência, que nunca esteve separada do real. Carl Jung escreveria que o inconsciente coletivo é como uma floresta que desperta com o nascer do sol. Durante a noite, cada árvore acredita estar sozinha, mas quando a luz chega, percebe-se o bosque inteiro. É isso que começa a acontecer agora. A luz não vem de fora, ela se acende dentro de cada um. E de repente, o sonho e o despertar deixam de ser opostos. São o mesmo campo, o mesmo movimento, a mesma respiração. Mas ainda há um mistério, porque quando todos despertam, o que resta para o desperto? Talvez o próximo passo não seja acordar do sonho, mas aprender a sonhá-lo conscientemente.
Talvez o mundo não precise ser abandonado, mas reinventado de dentro para fora. Talvez o despertar seja apenas o prelúdio de algo ainda maior, uma consciência capaz de criar realidades com o mesmo poder com que antes criava ilusões. E é aí que a jornada se torna perigosa novamente, porque quem cria sem conhecer sua sombra repete o mesmo sonho com novos disfarces. Por isso, Jung diria: o verdadeiro despertar começa quando o desperto percebe que também precisa se transcender. Você está pronto para desaparecer até do próprio despertar? A resposta está à frente na travessia final, onde o silêncio se tornará palavra e a palavra criação. É para lá que estamos indo. É o que nos espera na última parte. No final de toda a jornada de despertar, há um instante de silêncio tão profundo que parece conter o som de todas as verdades. É o momento em que a alma, já cansada de lutar contra o ruído, simplesmente se rende à própria clareza. Não há mais busca, não há mais fuga. Apenas o reconhecimento de que tudo o que foi vivido, cada dor, cada perda, cada desilusão, fazia parte de um único movimento, o retorno a si mesmo. A metamorfose termina sem alarde, sem brilho, sem testemunhas, e, no entanto, é o acontecimento mais grandioso da existência. Carl Jung dizia que o indivíduo desperto é aquele que finalmente compreendeu que sua tarefa não é mudar o mundo, mas tornar-se inteiro. Essa inteireza silenciosa é o que transforma tudo ao redor, não por imposição, mas por presença. O despertar não é um ponto final, é o início de um outro modo de viver, mais lúcido, mais sensível, mais real. Quando você chega aqui, entende que a verdadeira revolução não acontece em massa, mas no interior de cada consciência que decide parar de representar. Você começa a ver a vida como um campo fértil de escolhas sutis. A cada gesto, uma semente. A cada pensamento, uma vibração. O trabalho, o amor, o tempo livre, tudo se torna expressão de um mesmo propósito: viver em coerência com o que é verdadeiro. E é aqui que a jornada deixa de ser contemplação e se torna ação. Não uma ação impulsiva, mas consciente, silenciosa, quase invisível, porém transformadora. O mundo continua cheio de barulho, mas agora o barulho já não o domina. As vozes que antes o arrastavam agora soam distantes. Você observa sem se perder, participa sem se contaminar. É como estar dentro de uma tempestade, mas com o centro do furacão dentro de si. O que antes o assustava agora o fortalece. O que antes parecia caos agora é apenas energia em movimento. A clareza se torna sua bússola e o silêncio, seu lar. Mas surge uma nova responsabilidade, porque ver com lucidez implica agir com consciência. Cada pensamento é uma escolha entre perpetuar o sonho ou fortalecer o despertar. Cada palavra é um espelho. Cada atitude é uma semente lançada no campo coletivo da psique humana. Jung ensinava que todo inconsciente individual é uma célula viva dentro do inconsciente coletivo. E isso significa que cada pequena transformação pessoal ecoa na consciência da humanidade inteira. Você já se perguntou quanto poder existe no seu silêncio? Porque não é mais o grito que muda o mundo, é a vibração da presença. Não é a imposição, é a coerência. Não é o discurso, é o exemplo. Aquele que está desperto não precisa convencer ninguém. Basta existir em verdade. Basta viver sem trair a própria alma. É esse tipo de vida que começa a alterar o campo invisível em que o coletivo dorme. E é assim que o novo começa, de dentro para fora. Uma pessoa desperta decide parar de mentir para si mesma. Depois outra. Depois, mais uma. Até que, sem alarde, a mentira coletiva começa a perder força. O teatro se esvazia não por protesto, mas por ausência de atores. O velho mundo cai não por revolução, mas por desinteresse. O sistema que se alimentava da inconsciência morre de fome quando a consciência deixa de servi-lo. Mas o que vem depois disso? Vem o simples, o cotidiano reencontrado, a vida em sua forma mais pura, o sabor da água, o toque de uma brisa, o olhar sincero de um estranho.
O desperto descobre que o extraordinário sempre esteve no ordinário, só estava encoberto pelo ruído. A iluminação não é um estado distante. É o reconhecimento de que o milagre sempre esteve em cada instante. Agora, com a consciência desperta, você se torna o que Jung chamava de habitante da fronteira, alguém que caminha entre dois mundos, o velho, ainda em decomposição, e o novo, ainda em gestação. Sua missão não é escolher entre eles, mas ser a ponte, ensinar pelo exemplo, inspirar pelo silêncio, iluminar sem querer brilhar, e essa inspiração pode ser prática. Ela começa em pequenos atos, acordar alguns minutos mais cedo para respirar em silêncio, observar seus próprios pensamentos antes de reagir, dizer não quando algo fere sua integridade, ouvir alguém sem tentar corrigir, fazer do seu trabalho uma expressão do que você é e não um disfarce. Criar, escrever, pintar, falar, mas sempre a partir do centro, nunca da máscara. O mundo precisa de pessoas que façam o simples com consciência. Porque quando o simples é feito com presença, o invisível muda de forma. O despertar, então, deixa de ser um ideal e se torna uma prática cotidiana. Você começa a reconhecer a sombra antes que ela o domine. Aprende a rir das antigas ilusões sem desprezá-las. Entende que a dualidade não é erro, mas escola. O bem e o mal, a dor e o prazer, o sono e o despertar, tudo é parte do mesmo ciclo, o ciclo da expansão da consciência. E quando isso é compreendido, o medo se dissolve. Carl Jung diria que a individuação, o processo de se tornar inteiro, culmina no retorno à humanidade. Não o retorno ao caos antigo, mas à comunhão real. O desperto volta não como missionário, mas como espelho. Sua presença se torna convite. Seu modo de viver um lembrete silencioso de que é possível existir de outro modo. E aqui está o ponto mais importante. Não é preciso desaparecer completamente para ser verdadeiro. O mundo precisa de você, lúcido dentro dele. Precisa da sua voz calma em meio à gritaria. Precisa da sua gentileza onde há dureza. Precisa da sua honestidade onde há medo. A consciência não é fuga, é participação lúcida. O trabalho agora é permanecer desperto dentro do sonho, criar nele, agir nele, transformar de dentro. Você pode começar agora. Desligue o ruído por alguns minutos. Respire. Observe sem julgar. Sinta o que está vivo em você. Pergunte-se com sinceridade: o que ainda é real? O que ainda é meu? E o que é apenas herança, performance, costume? As respostas não virão de fora, elas subirão do fundo, como águas antigas que esperavam o momento certo para emergir. Permita-se recomeçar. Permita-se existir em verdade, mesmo que isso signifique perder aplausos. Permita-se agir com consciência, mesmo que o mundo não entenda. A vida não precisa ser espetáculo, precisa ser experiência. E é essa experiência, autêntica e silenciosa, que muda tudo. Você não está sozinho nesse caminho. Somos muitos caminhando juntos, mesmo que em silêncio. Somos uma rede invisível de consciências despertas, espalhadas pelo mundo, sustentando a vibração da lucidez. E cada vez que você escolhe a verdade, essa rede se fortalece. Cada gesto real que você faz é uma fagulha que ajuda o coletivo a se lembrar de si mesmo. Então, se esta mensagem ressoou em você, se algo dentro de você desperta enquanto lê estas palavras, faça disso um marco. Escreva nos comentários, mesmo que anonimamente: eu não sou mais um ator. Escreva como quem sela um pacto com a própria alma. É um gesto simples, mas simbólico. Um chamado de retorno à autenticidade. E se este espaço lhe trouxe clareza, se as palavras que encontrou aqui acenderam algo que estava adormecido, inscreva-se no canal. Não por obrigação, mas por sintonia. Este é um refúgio para quem quer continuar desperto em meio ao ruído. Use o botão de curtir, não como gesto automático, mas como sinal silencioso de reconhecimento, um aceno de consciência para outros que também estão acordando. Comente, compartilhe, participe. Mas faça tudo isso com a mesma intenção com que respira.
consciente, presente, verdadeiro. Porque ao fazer isso, você não está apenas ajudando este canal a crescer, está ajudando a consciência a permanecer viva no mundo. Lembre-se, você não está desaparecendo, está apenas parando de fingir. E ao fazer isso, está permitindo que o mundo finalmente desperte,